Imagina você vivendo um dia absolutamente comum. Acorda, toma café, sai para trabalhar, nada demais. Mas aí, de repente, a natureza diz: hoje eu quero fazer história. E o mais assustador é que quando isso acontece, ninguém está realmente preparado. Mas às vezes, por puro acaso, alguma câmera está. Hoje você vai ver 12 momentos reais, tão surpreendentes e tão fora do normal que, se não tivessem sido gravados, iam ser classificados como mentira na hora. Os barcos engolidos pela tempestade em Turim. Começamos por um dos casos que mais chama a atenção pela intensidade. Era para ser só um passeio turístico tranquilo pelo Rio Po, na Itália. As pessoas estavam sentadas, tirando fotos, apreciando a paisagem. Mas o clima começou a mudar rápido demais. Os ventos aumentaram, a água ficou agitada e em poucos minutos uma tempestade completa estava em cima deles. Dois barcos, o Valentino e a Valentina, ficaram totalmente à mercê da correnteza. O Valentino, coitado, foi o mais castigado. Ele é empurrado pela força da água e bate com tudo contra a ponte Vittorio Emanuele, como se fosse um brinquedo leve sendo arrastado por um rio furioso. A embarcação chega a virar, e quem vê a cena não acredita que aquilo está realmente acontecendo. Ele acaba encalhado, completamente destruído. O rio decidiu o destino dele, e ninguém ali teve força para impedir. A enxurrada de lama no vilarejo suíço. Na Suíça, moradores de um pequeno vilarejo acordaram com um cenário que parecia saído de um filme de desastre. Chuvas intensas haviam caído durante a noite toda, mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. De repente, o rio transborda e uma massa de lama gigante começa a avançar pelas ruas. É impressionante porque a lama não só invade a cidade, ela engole tudo que encontra: carros, móveis, muros, jardins. O vídeo gravado pelos moradores mostra o desespero. É aquele tipo de imagem que você assiste e pensa: não tem como ser real. O mais incrível: apesar de todo o estrago, ninguém se feriu. Mas o vilarejo mudou para sempre. O incêndio gigante no porto de Barcelona. Imagine você tentando atracar um navio enquanto uma tempestade começa a ficar cada vez mais violenta. Foi o que aconteceu no porto de Barcelona. A balsa tentava se aproximar, mas o vento descontrolado empurrou a embarcação direto contra uma grua gigantesca que estava carregada com contêineres inflamáveis. A colisão derrubou um dos contêineres, e isso foi o suficiente para iniciar um incêndio monstruoso. A chama sobe tão rápido e tão alto que a fumaça pode ser vista de bairros inteiros da cidade. A balsa, completamente desgovernada, simplesmente continua andando. É quase como se nada tivesse acontecido. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas o prejuízo e o susto foram gigantescos. O trem que avançou sobre a plataforma em Mumbai. O trem vinha chegando normalmente na estação de Churchgate, na Índia. Os passageiros estavam esperando como sempre, alguns distraídos, outros já se preparando para descer. Mas o trem não diminuiu a velocidade o suficiente, e quando perceberam, já era tarde demais. A locomotiva avança direto sobre a plataforma, destruindo o que encontra pela frente. Passa por cima de bancos, placas, estruturas metálicas. É um caos completo. Os passageiros saem correndo desesperados, porque ninguém sabe até onde aquilo vai parar. A sorte é que amortecedores hidráulicos recém-instalados diminuíram um pouco o impacto. Sem eles, o estrago teria sido muito maior. O rompimento da barragem em Myanmar. Um dos vídeos mais impressionantes desta lista mostra uma barragem de mineração cedendo completamente. Primeiro, pequenas rachaduras. Depois, um leve deslizamento. E então, como se alguém tivesse puxado um tampão, a estrutura inteira desmorona. O vídeo registra, quadro a quadro, o momento exato em que a barragem rompe e libera milhões de metros cúbicos de lama e rejeito de mineração. É impossível não ficar arrepiado vendo aquela avalanche líquida varrendo tudo que está no caminho. Myanmar tem histórico de problemas assim, mas este, definitivamente, foi um dos mais devastadores. Tornado no aeroporto da Rússia. Geralmente, quando falamos em tornados, pensamos nos Estados Unidos, mas esse aconteceu em pleno aeroporto de Bejevo, na Rússia. Tudo estava funcionando normalmente, até que os ventos começaram a ficar cada vez mais fortes. Em minutos, um tornado extremamente potente se formou ali mesmo. A cena é absurda. Aviões são arrastados como se fossem feitos de papel. Carros são capotados, árvores arrancadas pela raiz. Funcionários e passageiros tiveram que correr para se abrigar, porque o tornado simplesmente tomou conta da área. A avalanche na geleira do Quirguistão. Turistas estavam escalando a geleira Escribim, no Quirguistão.
Sol, clima agradável, tranquilidade. Ninguém imaginava o que ia acontecer. De repente, um estrondo seco ecoa pela montanha. E antes que alguém pudesse entender de onde vinha, uma avalanche gigantesca de rochas começa a despencar. A câmera continua gravando e você vê a nuvem de poeira, pedras rolando, turistas correndo desesperados. Alguns não conseguem escapar a tempo e são atingidos. A sensação é de que o mundo está caindo, literalmente. Casas congeladas em Hoover Beach, Nova York. Esse fenômeno parece sobrenatural. Durante tempestades intensas, ventos congelantes vindos do lago Erie carregam água que, ao tocar as casas, congela instantaneamente. O resultado é que as residências ficam completamente cobertas por camadas gigantes de gelo, tão pesadas que podem destruir telhados e janelas. Algumas casas ficam irreconhecíveis, parecendo cavernas congeladas esculpidas pelo inverno. A inundação noturna na Escócia. Imagine dormir e acordar com sua casa literalmente sendo levada pela água. Foi o que aconteceu no Strategic Holiday Park, na Escócia, quando o Lago Loch transbordou. Famílias inteiras tiveram que abandonar suas casas às pressas, atravessando água na altura do peito, enquanto construções inteiras deslizavam pela correnteza. O vídeo mostra a força absurda da água arrastando estruturas que pareciam sólidas. O tsunami que chegou à Califórnia. Um terremoto no Japão enviou ondas enormes pelo Pacífico, e mesmo bem mais fracas, elas chegaram ao porto de Santa Cruz com força suficiente para destruir centenas de barcos. É estranho de ver. O local parecia calmo, até que a água invade com tudo, levantando embarcações, quebrando suportes e arrastando barcos como se fossem casquinhas de madeira. A queda do prédio em Bangalore. O prédio parecia estável, mas suas fundações estavam comprometidas por infiltrações de anos. Durante a gravação, dá para ver o momento exato em que ele começa a inclinar, e em segundos toda a estrutura colapsa. É assustador como tudo desce ao mesmo tempo, como se a construção tivesse derretido para dentro do próprio chão. A explosão no posto de gasolina da Rússia. Um pequeno incêndio parecia sob controle, mas não estava. Quando o fogo alcança o local onde o combustível estava sendo transferido, tudo explode de uma só vez. A onda de choque é tão forte que derruba pessoas que estavam a centenas de metros dali. Uma bola de fogo gigantesca sobe para o céu, iluminando a cidade como se fosse dia. Se você chegou até aqui, merece meus parabéns. A natureza realmente não brinca. Agora me diz, qual desses momentos te deixou mais impressionado? Não deixe de curtir o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Até logo!